divertido, vamos contextualizar o crédito de carbono. A ideia de pagar para remover alguma coisa, ela mexe com uma noção muito antiga que nós temos. Faz 700 anos que nós entendemos a remuneração a partir do momento que nós agregamos algum valor. Essa é a nossa noção de trabalho. Eu faço alguma coisa e eu sou remunerada por isso. Então, em termos muito básicos, muito elementares, eu compro uma caixa de biscoito de você. Então, você me vende a caixa de biscoito, eu te dou dinheiro. Você está me agregando uma caixa de biscoito e eu estou te agregando o dinheiro. Fundamental, simples, básico. Numa situação um pouco mais sofisticada, aonde eu estou te passando um bem intangível. Eu sou professora, e aí você é meu aluno. Eu te ensino o que é crédito de carbono e você me paga para saber o que é um crédito de carbono. Eu estou te transmitindo conhecimento, ainda que estejamos falando de um bem intangível, que é o conhecimento, eu estou te agregando um valor. Então, você me remunera por isso. Também fácil de entender. Agora, como é que a gente trata a remuneração pela retirada de alguma coisa que você não vê? Pela retirada de alguma coisa intangível. E é aí que entra o crédito de carbono. Tá? Nós estamos sendo remunerados para remover os gases de efeito estufa, ou não emitir, os gases de efeito estufa para a atmosfera. Ou seja, quando você tem essa nova perspectiva, esse novo arcabouço, você precisa de novas regras. O mercado passa a funcionar com novas regras, porque você está expandindo o mercado. Quando você retira gases de efeito estufa da atmosfera, você está removendo deseconomias. E essas deseconomias precisam ser monetizadas. Né? Então, o crédito de carbono é uma monetização de deseconomias. Diferente do que você ouve por aí, que crédito de carbono é você pagar para poluir, isso é uma sandice, isso é uma coisa de gente ignorante. Por quê? Porque, na verdade, você está expandindo a economia, você está agregando à economia a deseconomia. E, com isso, você está formando uma epiconomia, né? Que, se houver uma adesão maciça a esse processo, você vai dobrar o PIB mundial, simplesmente. Né? Eu falo muito mais sobre isso no meu livro Epiconomia. Mas, voltando ao que nós estamos tratando aqui. Então, o crédito de carbono, você está removendo alguma coisa que você não vê. Como é que funciona isso? Com ética. Isso só vai funcionar se houver ética. Se houver evidências objetivas da remoção dessa tonelada de CO2 equivalente. Né? E foi isso que o Tratado de Kyoto fez. Ele criou esse arcabouço com diretrizes, com normas, com toda uma parametrização que te permite provar, através de evidências objetivas, que aquele crédito, que aquela tonelada de CO2 equivalente não foi emitida ou foi removida. Mas aonde que começa o contexto? Aonde que começa isso? Em 1987, é assinado o primeiro tratado que cuida de mudanças climáticas. É o Tratado de Marrakech e o assunto, o tema, é a depleção da camada de ozônio. Então, para evitar a depleção, para brecar a depleção da camada de ozônio, os CFCs, os gases clorofluorcarbonos, deveriam parar de ser emitidos. Então, esse foi o primeiro tratado relacionado a mudanças climáticas, em 1987. Em 1993, nos Estados Unidos, alguém teve a brilhante ideia de comercializar toneladas de SOX e de NOx, que são poluentes.
como que isso acontecia? Você tem, por exemplo, na Califórnia, uma legislação muito mais rígida do que no Mississippi. E aí, o que acontece? O pessoal do Mississippi emitia menos, emitia menos não. Eles cumpriam a meta relacionada à emissão de SOX e NOx antes do que o pessoal da Califórnia. Então, se no Mississippi você podia emitir 10 toneladas de SOX e NOx, na Califórnia você podia emitir 5. Então, o pessoal, para os efeitos de Califórnia, o pessoal do Mississippi tinha 5 toneladas para vender para eles. E assim começa o comércio de emissões nos Estados Unidos em 1993, tá? E isso funciona tão bem que em 2003 surge a primeira bolsa do clima do mundo, que era a Chicago Climate Exchange. E aí, o que aconteceu? Em 1997, quando foi proposto o Tratado de Quioto, uma forma de flexibilizar o cumprimento das metas são os 3 mecanismos de flexibilização do Tratado de Quioto, que é a implementação conjunta, o comércio de emissões e o mecanismo de desenvolvimento limpo. Esses 3 sistemas geram créditos de carbono, geram alguma forma de você produzir créditos de carbono. E com isso, a multa de 100 euros que você teria que pagar no período entre 2008 e 2012, que foi o primeiro período do Tratado de Quioto, ficaria mais barato. Porque para você ter uma ideia, o máximo que a SER chegou de preço, a SER é resultado do mecanismo de desenvolvimento limpo. É o crédito de carbono gerado no mecanismo de desenvolvimento limpo. O máximo que ela chegou foi 26 euros, enquanto a multa era 100. O máximo que uma EUA chegou, a EUA é resultado do comércio de emissões, é um outro mecanismo de flexibilização, foi 35 euros. Então, o que acontece? Com os mecanismos de flexibilização do Tratado de Quioto, você consegue, além de esquentar o mercado, né, que você atrai muita gente para esse mercado de monetização de deseconomias, você sobe a linha de base, a tecnologia vai avançando e a multa fica relativamente menor. Então, esse é o contexto. O crédito de carbono, ele é uma ampliação da economia. Ele traz uma possibilidade, ele abre uma nova perspectiva para o mundo no que diz respeito ao tratamento do lixo. E aí nós, que somos o único bicho no planeta a produzir lixo, nós terminamos o nosso ciclo. Por quê? Porque se nós removemos o nosso passivo ambiental, nós chegamos a um momento onde o nosso ciclo é 0 para a natureza. Então, esse é o contexto. É isso que o crédito de carbono descortina para nós. Agora, isso só vai funcionar se houver ética, se houver conhecimento, se você provar, através de evidências objetivas, que você removeu ou não emitiu aquela tonelada de CO2 equivalente. Se não, o que acontece? Quando você tem um falso crédito de carbono chancelado por um governo, como acontece no Brasil, comercializado pela maior bolsa da América Latina, que é referência, as referências científicas que embasam esse falso crédito de carbono vêm de Unicamp, vêm de Embrapa, vêm de EPE, vêm de FGV Energia, que são instituições supostamente respeitadíssimas no mercado. Instituições científicas que te enganam, que burlam a lei, que afiançam um falso crédito de carbono. No próximo capítulo, eu vou te falar um pouco mais sobre a ciência por trás de um crédito de carbono.
Não perca.